O seu cliente pediu um site institucional. E agora? Um site institucional é a representação digital, ou seja, um site que representa a instituição ou empresa de alguém. Eu preparei uma série de vídeos que vai te ensinar como criar um site institucional do total zero com o Elementor. Então bora lá para a nossa primeira aula. Hoje a gente vai desenvolver um site institucional. E eu vou usar como exemplo um escritório de advocacia para a gente desenvolver a nossa página. Então bora lá iniciar. A gente está aqui na área de administrador do WordPress e, como vocês já sabem, para iniciar uma nova página, basta a gente clicar em Páginas, aqui no nosso menu do WordPress, e clicar em Adicionar uma nova página. Vamos dar um título aqui para a nossa página, Institucional. Vamos publicar. E agora, pessoal, a gente vai editar ela com o Elementor. Bom, note que aqui o WordPress ele encaminhou a gente para a página do Elementor, né, com o menu aqui na lateral, só que a gente precisa alterar aqui ainda essa página aqui, o Canvas, né, do Elementor, para deixar ele em branco. E como é que a gente faz isso? Vamos aqui em Configurações, Layout da página, a gente vai trocar para o Elementor Canvas. Note que ele já trocou por uma página em branco e agora a gente já está quase apto aí para iniciar. A gente precisa alterar mais uma coisa. Bora alterar esse fundo que vem por default, né, por padrão aqui no tema que a gente está usando lá no WordPress. Só que a gente não quer esse amarelo aqui, né? A gente quer uma outra cor. A gente vem em Configurações, Estilo, Tipo de fundo clássico, a cor e a gente vai deixar a cor branca. Agora sim, a gente tem aqui o nosso canvas em branco para começar a utilizar aqui e desenvolver a nossa página. Eu vou clicar em atualizar e, como já é de praxe, eu vou abrir uma outra tela aqui e pronto. Eu vejo aqui a nossa tela em branco. Então, para iniciar, pessoal, eu vou criar uma seção que seria a seção de bem-vindo ali ou a nossa primeira seção do site. Para criar a primeira seção, eu vou clicar aqui em adicionar seção e agora eu quero uma seção que contenha uma coluna só. Eu vou utilizar essa primeira opção aqui. Cliquei e já criou. Viu que o Elementor aqui ele já criou a seção para a gente. Agora a gente quer adicionar um fundo nessa seção para deixar ela mais bonita, né? Eu vou utilizar hoje uma imagem para deixar ela mais chamativa aqui para o nosso layout. Então como é que eu faço essa alteração? Eu vou aqui em editar seção, venho em estilo, o tipo de fundo eu vou alterar para clássico, mas veja que aqui ele me dá duas opções, ou alterar o fundo da seção ou inserir uma imagem aqui no fundo. Eu vou escolher uma imagem. Eu já tenho uma imagem que eu quero utilizar aqui, tá, pessoal? Então eu vou utilizar essa imagem aqui de um prédio. Inserir mídia. E veja que aqui ele já inseriu aqui a nossa imagem. Porém, note que ele está repetindo, né, pessoal? Está meio esquisito aqui, tem uma parte que está meio esquisita. Né? E aqui eu vou alterar a parte onde diz repetir, que está padrão. Eu vou informar aqui para o Elementor para ele não repetir. E note que aqui agora ele está faltando uma parte, né? E o tamanho também eu vou aqui editar para o preenchimento completo. Eu posso mudar para conter, personalizado aqui o tamanho que eu quiser, mas eu vou utilizar o preenchimento completo, que ele vai usar toda aqui a nossa parte da seção. Tranquilo, né, pessoal? Clicamos em atualizar para atualizar a nossa página. Vamos lá ver como é que ficou? Ela já está aqui na frente, né, pessoal? Só que ela está ainda pequenininho porque não tem nada dentro aqui, né? Então a gente não preencheu com nada. Então vamos preencher o nome que eu quero aqui da página, né? O nome do nosso escritório de advocacia.
Para adicionar um novo componente aqui nessa seção, eu clico em adicionar. E eu quero adicionar aqui, pessoal, um título, que é um texto que dê mais destaque, né? Um título maior. Então eu venho aqui em título e arrasto aqui para o meio. Eu vou utilizar um H1, que eu quero que ele seja um título principal. Agora aqui, eu vou fazer uma edição do nosso texto. Legal, esse é o nome aqui do nosso escritório de advocacia, do nosso site institucional. Veja que eu escrevi aqui o nome. Eu quero centralizar, então eu venho aqui em alinhamento e centralizo, clico em centralizar, para ele centralizar aqui o nosso título. Eu quero mudar também a cor, pessoal. Essa cor, ela vai ser preto. Só que note que aqui, pessoal, o preto ele não deu muito destaque, ele está meio misturado aqui com a imagem do fundo. Eu vou mudar aqui o fundo e vou adicionar uma sobreposição do fundo do nosso background. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, clico na nossa seção, ou eu venho em editar seção, que eu quero sobrepor o fundo da seção. Então eu venho aqui na sobreposição de fundo, o tipo de fundo, e eu vou alterar, pessoal, a cor da sobreposição. Eu tenho uma cor aqui para ele gerar aí uma sombra, né? Note que ele deu esse efeito de sombra, ele ficou um pouco mais escuro. Só que a escolha da cor ainda não ficou legal. Eu vou trocar essa cor para uma cor branca. Legal, aí ele já deu mais destaque. Eu também quero alterar aqui, pessoal, a fonte do nosso título. Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui em editar título, clica em tipografia, tem um lapisinho aqui, clicou na tipografia e a gente vai buscar uma fonte específica, uma fonte mais bonita aí para deixar com mais destaque o nosso título. Então eu venho em família de fonte, que a gente vai escolher aí a família da fonte. A fonte que eu quero hoje, pessoal, é essa Playfair Display SC. Vamos aqui em atualizar. Vamos verificar como é que ficou lá na frente. Perfeito. Já ficou aqui o nome do nosso escritório. Agora note aqui, pessoal, que essa seção ela ainda está pequena. Eu quero aqui um espaçamento entre o topo e aqui a parte inferior. Como é que eu faço isso? Então eu venho aqui no nossa seção e vamos editar a nossa seção. Note que aqui a gente está na parte de edição de seção. A gente vem em avançado e no padding, que seria nosso espaçamento. E a gente clica aqui para desvincular todo o valor aqui. E aqui eu quero um espaçamento. Eu vou botar um espaçamento de 200, para ele dar um espaço maior aqui entre a seção e o título. Vamos em atualizar. E pronto. Note que aqui a gente já criou a nossa primeira seção, que seria a nossa seção aqui inicial, que contém um fundo, que a gente aplicou aqui uma sombra, ficou bem legal essa sombra, um fundo com imagem e um título estilizado. Agora, a gente vai inserir uma nova seção. A gente vai inserir uma seção agora das áreas de atuação do escritório de advocacia aqui que a gente está desenvolvendo. Então, para adicionar uma nova seção, a gente clica em adicionar uma nova seção. E a gente vai querer uma seção de uma coluna aqui para inserir só o título. Então, a gente clica aqui no maisinho para inserir um título. Aqui o nosso título, a gente vai editar ele. Agora que a gente tem o título, vamos trocar aqui a cor dele. Para a gente alterar a cor aqui do título, só clicar em estilo, cor do texto, colar. E eu vou querer usar essa cor aqui, tá, pessoal? Mas também eu vou querer alterar aqui a fonte, né, do nosso título. Então, para alterar a fonte, a gente clica em tipografia, a família de fonte aqui, e eu vou querer usar essa mesma fonte que eu usei aqui no título de cima.
beleza? Agora, a gente vai adicionar mais algumas coisas aqui abaixo. Eu vou clicar em adicionar mais uma seção, vou criar uma seção com duas colunas agora. Então eu já tenho aqui a nossa seção com duas colunas. Desse lado direito, eu vou querer inserir uma imagem. Então, para adicionar uma imagem, eu clico no botão de maisinho. Note que aqui ele já abriu o nosso menu aqui na esquerda. Vou arrastar a imagem aqui e vou escolher a imagem que eu quero aqui na nossa biblioteca. Seleciono a imagem e inserir imagem. Vou atualizar e vou ver como é que está ficando o nosso site. Dá um refresh aqui. E pronto. Já tem aqui áreas de atuação e aqui a nossa imagem. Agora eu vou querer adicionar aqui dentro, pessoal, mais colunas. Para adicionar mais colunas, eu clico no botão de adicionar e vou arrastar aqui a seção interna. Note que aqui ele já me deu mais duas colunas aqui dentro. Legal, né? Agora eu vou criar um componente aqui específico para as áreas de atuação, que ele vai conter um ícone, um título e um texto. Primeiro, vamos adicionar um ícone. Para adicionar um ícone, eu simples clico aqui em ícone e arrasto. Note que ele já indicou um ícone aqui pra gente, só que eu não quero essa estrela, né, pessoal? Então, se eu vier aqui no menu e só passar o mouse em cima aqui dessa área de ícone, ele vai me dar a opção de ou biblioteca de ícones, ou eu posso enviar o meu próprio ícone. Como a biblioteca do Elementor ela já é bem vasta e ela tem parceria aí com sites de ícones, eu vou utilizar aqui a própria biblioteca do Elementor. Então bora aqui clicar em biblioteca de ícone. Note que ele já vai abrir aqui a biblioteca. O primeiro ícone que eu quero é um martelo. Eu seleciono aqui. Só que eu não quero essa cor aqui, tá, pessoal? Eu vou trocar a cor desse ícone. Como é que eu faço isso? Eu venho em estilo. Primeiro eu clico em ícone. Depois eu venho em estilo e troco a cor aqui. Eu quero essa corzinha aqui, que já é a nossa cor padrão. Vou atualizar. Logo aqui abaixo, pessoal, eu quero um título. Porém, eu vou utilizar um parágrafo para inserir aqui. Como é que eu faço isso? Venho aqui no nosso menu principal, insiro um título, porém, eu vou trocar por um parágrafo aqui. Pronto, criei aqui o nosso título. Agora, eu vou estilizar aqui o nosso título. Eu quero ele alinhado. Em estilo, tipografia, eu vou aumentar aqui o tamanho para 24. Também eu quero aqui alterar a cor desse título. Eu vou botar a mesma cor que eu estou utilizando aqui nos outros itens para manter um padrão. Então se eu vier aqui na cor, pronto, já tenho aqui nosso ícone e o nosso título aqui. Agora eu vou adicionar aqui um texto que representa aqui o nosso componente de direito trabalhista. Então como é que eu faço para adicionar? Eu venho aqui no nosso menu principal e clico em texto e jogo aqui embaixo. Note que ele já adicionou aqui um texto. Agora, pessoal, eu só preciso replicar esse mesmo componente para os outros. Eu vou criar mais 3 para ficar 4 componentes aqui. Então, bora lá. Legal, pessoal. Agora que a gente já desenvolveu os nossos 4 componentes aqui, né? Veja que ficou bem legal. Eu escolhi aqui os ícones, né, para cada componente. Vamos atualizar. E vamos ver como é que está ficando lá no nosso front-end. E pronto, temos aqui o nosso componente, mas veja que ele está meio desalinhado aqui, né? Vamos alinhar essa imagem para ela ficar no meio aqui para fazer um pouco mais de sentido aqui nesse componente. Então a gente volta aqui para o nosso Elementor e a gente vai editar essa coluna clicando aqui nesse botãozinho à esquerda aqui superior. Ou a gente pode vir aqui com o botão direito, editar coluna. Vamos aqui em Layout. No alinhamento vertical, a gente vai botar ele no meio, para deixar a imagem no meio e atualizar.
Legal. Assim que atualizar, note que aqui a gente criou a nossa seção de áreas de atuação. Então, beleza, pessoal. Notem que aqui a gente já criou aqui a nossa área de áreas de atuação. Bem legal ficou essa seção. E por hoje foi isso, pessoal. A gente criou aqui, só para recapitular, a gente criou a nossa seção principal aqui onde vai o nome da empresa, né, com uma imagem do fundo, e a nossa segunda seção de áreas de atuação aqui com os nossos componentes e ícones e uma imagem aqui com 2 colunas, bem legal. Então legal, espero que tenha gostado e até a próxima!